meus queridos irmãos e irmãs, boa noite. Sejamos todos muito bem-vindos na solenidade de nossa Mãe Maria Aparecida, padroeira do Brasil, patrona, protetora de todas as nossas famílias. Neste dia que celebramos também homenagem às nossas crianças. De maneira toda especial, nós honramos nossa Mãe Maria Santíssima e renovamos as nossas preces para que ela cuide de nós, cuide das nossas famílias e guie as nossas vidas para Deus. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao seu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar. O Deus da esperança que nos cura de alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No dia em que nós nos reunimos diante do altar do Senhor para agradecer por tanto bem que nos faz, e um desses grandes bens, um desses grandes dons que Ele nos concede é a maternidade da sua própria mãe, direcionada para nós. Desde o alto da cruz, Jesus dirige-se à humanidade e diz: eis aí a tua mãe. E é isto, caríssimos irmãos e irmãs, que nos habilita a nos dirigirmos a Maria como a nossa própria mãe, aquela que cuida, aquela que protege, aquela que está sempre atenta às nossas necessidades. E é por isso que, com grande alegria, nós renovamos a proteção que todo o Brasil espera de Maria Santíssima, celebrada sob o título de Senhora Aparecida. E nós queremos que o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma se assemelhe à própria vida de Maria, que foi fiel discípula do seu próprio filho. Foi a Imaculada, foi aquela que acolheu plenamente o projeto de Deus e, na sua pureza, soube corresponder à missão que Deus lhe confiou. E é por isso que, espelhados em Maria Santíssima, nós buscamos a reconciliação, nós buscamos o perdão dos nossos pecados, nós buscamos superar tudo aquilo que nos afasta do amor de Deus. Conscientes e confiantes nesse amor, confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei por muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha não grande culpa. Te peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Coloquemos o cântico de penitencial. Caríssimos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele realizou em Caná da Galileia, manifestou a sua glória nele. Que bom
início dos sinais de Jesus ocorre em circunstância tão especial conforme esta relatada no Santo Evangelho. Era uma ocasião festiva, uma ocasião de constituição de uma família, já que era uma festa de casamento, uma ocasião em que duas pessoas, duas famílias, dois indivíduos se uniam formando um projeto comum a ser vivenciado dentro da sua família. Maria estava presente e Jesus também foi convidado, Jesus estava presente. Para nós é de uma simbologia grandiosa o próprio contexto que é relatado, porque é isso que nós devemos almejar dentro da nossa casa o tempo todo. A presença de Jesus, a presença de Maria e a vivência de uma festa. Não uma festa que tem hora para começar e hora para acabar, mas a festa enquanto alegria que permeia e que está presente o tempo todo de uma vida de família. O tempo todo, alcançando todas as pessoas. E se por acaso algo aconteça, que a alegria dessa vivência ela esteja em risco, nós temos a segurança de saber que Jesus está presente, que Maria está presente e que a Ele nós podemos recorrer. O que nós acabamos de ouvir, caríssimos irmãos e irmãs, de uma festa de casamento, que a determinada altura o vinho acaba sendo um risco para o noivo de ficar constrangido, já que ele convidou tanta gente para a sua festa e de repente no meio da celebração, aquilo que norteava a alegria, que identificava a sua festa, ele se acaba. E é preciso que ele recorra primeiro a Maria. Vai a mãe que o filho atende. Não quer dizer que se pedisse diretamente a Jesus ele iria recusar, mas talvez aquela resposta, como a gente costuma dizer, né, que Jesus deu uma resposta atravessada para sua mãe: mulher, por que você está dizendo isso para mim? Por que você está pedindo para mim resolver? Ainda não é chegada a minha hora. Mas, Jesus deu uma resposta meio atravessada para a mãe dele ali, mas não, é parte do processo, é parte do entendimento. Jesus ainda não havia se revelado na sua face de Messias, de garantidor da nossa salvação, garantidor das nossas alegrias. Mas mesmo com aquela colocação de Jesus, Maria não desiste. É parte do processo, é parte do entendimento. Jesus ainda não havia se revelado na sua face de Messias, de garantidor da nossa salvação, garantidor das nossas alegrias. Mas mesmo com aquela colocação de Jesus, Maria não desiste. O que Maria diz para aquele que veio reclamar com ela? Fazei. O que Maria disse? Vocês não lembram? Fazei o que ele vos disser. Olha que contexto grandioso que você tem na sua vida. Imagine que aquela festa de casamento seja a sua história. Não é nem a história de você com o seu marido, com o seu esposo, mas a sua história de vida. Porque uma festa de casamento é sempre uma festa, é sempre uma ocasião de comemoração de um passado vivenciado que chegou até aquele momento festivo e de um futuro que se abre. Então é um ponto de referência uma festa de casamento. Imagine que a sua vida seja este exato momento, que na sua vida esteja presente Jesus e Maria, e você tem os dois ao seu alcance, não à sua disposição, por assim dizer, mas capazes de te atender diante da tua necessidade. Maria,
Estou com um problema na festa da minha vida, na festa da minha existência. Estou me sentindo menos do que eu poderia ser. Estou sentindo que ainda não estou onde eu deveria estar. O vinho da alegria da minha vida, ele está correndo risco de acabar. E Maria leva a sua intenção, leva o seu pedido a Jesus e te diz: fazer o que ele vos disser. Caríssimos irmãos e irmãs, talvez este não será o primeiro milagre de Jesus na sua vida, conforme o relato do Evangelho, mas talvez na sua consciência, na sua percepção, no seu entendimento, olha, foi a primeira vez que eu senti firmemente que Jesus transformou a minha vida aguada, transformou a minha existência, que não tinha cheiro, nem cor, nem sabor, em algo que me restitui a alegria e me surpreende. Algo que faz com que eu me renasça, eu me reerga de uma situação que eu estou vivendo e que eu tenha consciência de que Deus não me criou para isso. É esse o milagre da transformação. É esse o milagre que acontece quando a gente tem consciência da presença de Jesus e de Maria na nossa vida. Maria como aquela que está atenta, como aquela que cuida, como aquela que intercede, e Jesus como aquele que age. Jesus como aquele que nos chama à participação para que o milagre aconteça. Tem ali 6 talhas, cada talha 100 litros, de uma festa que o vinho tinha acabado, de repente surge 600 litros. Imagina você estar num churrasco, a cerveja acabou, de repente aparece um congelador com 600 garrafas. Uma garrafa tem 600 ml, ali 600 litros, 600 garrafas de cerveja, apenas para não comparar a alegria, a satisfação, o reconhecimento de que uma situação que não era das mais satisfatórias, ela se transforma de repente em algo que gera entusiasmo, satisfação e maravilha para aquele que vê. Estou trazendo esse comparativo, meus irmãos e minhas irmãs, apenas para que a gente consiga visualizar o quanto é forte a nossa confiança em Deus e a nossa certeza de que Jesus transforma a nossa vida, de que o milagre acontece. O relato que o evangelista traz é para nortear e marcar como início dos sinais públicos de nosso Senhor Jesus Cristo, para pontuar que ele foi reconhecido por isso, porque a sua glória se manifestou, mas para nos entregar também a grande força intercessora de Maria Santíssima. E como eu sempre defendo, como a gente sempre diz, o texto bíblico, por mais antigo que ele seja, ele é plenamente atual. Se a gente fosse dialogar e pedir para que cada um, a depender da sua experiência de vida, da sua história, da sua idade, puxasse na memória, puxe de alguma experiência em que a sua vida estava aguada e ela foi transformada em vinho. Puxe na sua memória uma experiência, talvez até no momento do ocorrido você não conseguiu perceber que foi um milagre, mas quando passa um tempo e você olha para trás, eu passei por essa experiência e não foi algo devido a uma graça, foi o dedo de Deus, foi a mão de Deus, foi a presença de Jesus, foi resultado da minha fé. Ainda que eu não tenha recorrido a Maria para reclamar que o vinho da minha alegria tinha acabado, ela acolheu a minha necessidade, levou o seu filho e o milagre aconteceu na minha história, porque sozinho eu não conseguiria resolver. O noivo retratado no Evangelho de hoje, ele não ia resolver sozinho. Até que no caso do churrasco ele resolve. Hoje tem um tal do Zé Delivery, tem o iFood, tem o do perto da esquina.
Sempre vai ter alguém com moto, com carro, com bicicleta que se dispõe a ir buscar, mas naquele tempo não era assim. E na nossa vida também não é assim. É o nosso desejo de que a vida não seja algo sem sabor, sem cheiro e sem corpo, mas que ela seja algo que tenha a cor de Cristo, que tenha o cheiro de espiritualidade, que tenha o sabor de uma vida plenamente vivenciada. Então, neste dia em que nós celebramos em homenagem a Maria Santíssima, sob o título Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, no dia que nós celebramos o dia das nossas crianças, nós renovamos plenamente esta confiança. Nós reafirmamos a mesma voz, a mesma atmosfera daquela festa em que Maria esteve presente e ela foi o mecanismo pelo qual o seu filho agiu e o milagre aconteceu. E nós precisamos disso. Nós somos carentes deste milagre o tempo inteiro. Ontem eu dei umas palestras numa escola lá em Belo Horizonte para adolescentes de 11 a 16 anos mais ou menos, do 6º ao 9º ano. Era sobre um tema sobre violência no ambiente escolar, bullying e violência no ambiente escolar. Então era o mesmo conteúdo, mas a escola dividiu o grupo, né? De 11 a 13 anos, de 14 a 15, 6º, 7º, 8º e 9º. E como é triste, assim, triste do ponto de vista da reação que a gente recebe, porque você vai dar uma palestra dessa, é uma realidade que acontece em quase todas as escolas, e notícias chegam todos os dias de que crianças não querem mais voltar para a escola porque estão sendo perseguidas, agredidas, sofrendo bullying, sofrendo agressão, perseguição, crianças que se suicidam, casos acontecem, e a gente tem que trazer essa realidade. E às vezes a gente vai falando, eu gosto de falar assim como estou, né? Às vezes vou até o meio do corredor, e às vezes você vai falando sobre a escola, o ambiente escolar, o ambiente da família, que são ambientes onde a gente naturalmente deveria receber tudo aquilo que a gente precisa para viver bem cada etapa da nossa vida. E às vezes, mais uma vez, eu fui escutando, quando eu falava, é como se as crianças, muitas delas, fossem me desmentindo. Não sei se elas pensavam, às vezes falavam assim: olha, a escola, ela não é o primeiro ambiente, ela é o segundo, porque o primeiro é em casa. Mas a gente sabe que tem muitas crianças que mesmo em casa não tem essa estrutura. Pelo contrário, às vezes em casa é o começo das agressões que ela sofre. E quando chega na escola, ela continua sofrendo, ela passa a ser agressora. E é dessa proteção, desse cuidado, onde a mão humana, a mente humana, as projeções que nós fazemos a partir das nossas cabeças não conseguem chegar a uma solução definitiva para superar essa realidade. É quando nós temos que recorrer a Maria, recorrer a Jesus. Confiamos em Ti, queremos confiar a Nossa Senhora Aparecida, todas as crianças, todos os jovens, todos os adolescentes, porque nós sabemos que a agressão, a violência, todo tipo de coisa ruim que acontece na continuidade da vida da pessoa, às vezes após a maioridade, tem a sua raiz na primeira, na segunda infância, na pré-adolescência e na adolescência. Então, estou falando de uma situação concreta que eu experimentei, mas que é resultado de conhecimento que a gente tem em todos os lugares. Então, é por isso que essa celebração também é uma ocasião de renovação das nossas intenções, dos nossos pedidos, reafirmando para Maria Santíssima que nós queremos que ela continue acolhendo de nós as nossas necessidades, levando ao seu Filho Jesus Cristo, e que ela pode pedir para nós o mesmo que ela pediu aos convidados daquela festa, aos responsáveis por aquela festa: fazei tudo o que Ele vos disser. E que nós nos comprometamos
Foi isso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em